o posicionamento do treinador do time feminino do Corinthians, porque a gente trouxe aqui ontem uma manifestação de todas as atletas e do treinador, Arthur Elias, com relação aos fatos, ao que estava acontecendo. A gente falou, bom, o recado está dado. Aí ele falou o seguinte, vamos só dar uma olhadinha aí no posicionamento dele agora, porque deu até entrevista ontem, jogou o Corinthians contra o Internacional, e aí ele foi perguntado sobre isso. E o Arthur esclareceu o seguinte, ó. Acho que é importante colocar e explicar melhor para o nosso torcedor, para a sociedade, algo que ficou muito mal entendido. O grupo de atletas quis fazer um posicionamento sobre o tema. Elas falam de maneira geral, se orgulham do que é vestir essa camisa do Corinthians. E segue. As meninas não personalizaram em nenhuma pessoa, não é figura do Cuca, na figura do nosso presidente. Só que é uma interpretação e foi muito mal interpretado, tanto pela imprensa quanto pelos nossos torcedores. Acho que isso tem que ser corrigido. É muito cruel recair sobre a figura dele esse julgamento agora, sendo que teve um julgamento lá atrás em que ele se disse inocente. E o clube acredita nisso. Pô, meu amigo, aí não. Na hora de tirar o 10... Aí, tudo. Meu querido Arthur Elias, aí realmente... Ele está realmente representando as atletas nessa fala dele? Acho que tem que ouvir as meninas, eu acho que não. Me parece que ele está alinhado com a diretoria, entendeu? Com o discurso da diretoria, entendeu? Aquela coisa meio que patronal, ó, pro bem do clube, a instituição, meu amigão, vamos dar a mão aqui, não vai colocar fogo no parquinho. E tem um negócio ali que é questionar. Ele se sente inocente, então esse é o julgamento da direita. Não, porque o Cuca disse que ele é inocente, então a direita... Alinhando com o que pensa a diretoria, que o Bobo falou. Ele se meteu até numa esfera que não é dele. Eu acho que, infelizmente, o Arthur Elias foi lá muito bem, do lado das meninas, e é um grupo, né? Não é porque ele é um homem, ele tem meninas, que precisa estar cada um para um lado. Ele estava do lado, comprou o barulho, e não sei internamente se a coisa apertou, se ele teve, ó, vou sair com um posicionamento aqui meu, porque eu preciso, sabe, estar alinhado com a diretoria. Agora, não casa muito bem quem se posicionou no dia anterior de uma forma e no dia seguinte sair com essa. Acho que estava indo bem. Na hora de tirar o 10, ali... né? Eu queria só pedir para a nossa produção, porque a gente colocou ontem na tela, não sei se tem disponível ainda, a manifestação no Twitter, a qual o Arthur Elias participou como treinador da equipe. Pega aí, Marcel, por favor, para a gente entender, porque a gente mostrou ontem, vamos relembrar, detalhe por detalhe, para quem não viu, a gente vai mostrar também, porque a impressão que dá é que deu uma pipocada, meu amigo. A impressão que dá é que deu uma pipocada, a palavra é essa. Os protestos não são direcionados a Cuca, são a quem? Os protestos vão para quem? E ele fez num momento extremamente oportuno, né? Na hora que o Corinthians contrata o Cuca, tem um monte de protesto. Aí faz um vídeo lá, respeita as minas, não sei o quê, blá, blá, blá. Justo naquela hora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, eu queria entender isso. Peraí, mas o posicionamento é pelo momento, é pela situação, é pelo que está acontecendo, é pelo quê? Gente, o que está acontecendo? Vamos ser... Não, por que não fez? O que está acontecendo? A causa é justa, é nobre e tem que ser. Mas por que não foi feita há 3 semanas? Né? Por que não daqui a 3 semanas? Justo agora, né? Sabe, outros casos já aconteceram. Porque não tinha o fator Cuca, né? Obrigado, Zé. Então quem está trazendo isso aqui? É isso. Não, mas é isso. Tem esse protesto, tudo isso que vem acontecendo, é o fator Cuca. Isso tudo que sugestionou as pessoas a pensarem e agirem dessa forma. Quando você tem esse tipo de acusação, às vezes a falta de esclarecimento, né? O debate, isso tudo é bom para a sociedade, para que a gente possa entender quais são os valores e aquilo que nós temos que seguir no mundo de hoje. Às vezes pensa de uma forma diferente, em detalhes, em princípios e valores, devido à criação que teve dos pais, aquilo que adquiriu ao longo da sua vida no conhecimento, da cultura, do convívio com outras pessoas, mas acho que a grita, tudo isso que está acontecendo é realmente por conta do fator Cuca. Não tem como você falar, não, né, é isolado. Não é. Você pode questionar por que eles não fizeram antes, como o Bubu falou, você pode questionar por que eles não fizeram antes, por exemplo, como quando o Cuca foi jogar lá com os outros clubes. Olha lá, Zé, rapidinho, só para ler aqui. Perfeito, Zé, vou voltar para você. Não. Isso aí foi postado pelas atletas do Corinthians e pelo treinador Arthur Elias. No minuto 87 do jogo de domingo. Isso. Em alusão ao ano de 1987. Perfeito. Do fato. Então, assim, subestimar muito a inteligência de quem está lendo e acompanhando o caso, dizer que isso não tem a ver com Cuca. Olha lá, estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz.
por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Então aí está usando de forma pública, entendendo que está num clube democrático. Democracia é uma palavra muito associada ao Corinthians, historicamente. Mas espera, deixa eu fazer um parênteses. Se vai um presidente, o Duílio, e chega lá pro técnico do feminino, olha, não fala isso não, amigão. Você tem que estar com a gente. Fala, talvez isso não é democrático. Talvez não fala, isso tenha não, acontecido. Não vai não para sei. essa opinião, não. Aí eu estou falando aqui, mas eu não posso fazer juízo de valor. Eu não sei se isso aconteceu nos bastidores, mas é um ponto. Respeita as minas não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Olha só. Respeita as minas é um compromisso compartilhado. Tá? Acho que o recado está muito claro. Tá? Olha, a gente tem um compromisso de respeito às minas. Não desrespeite isso. Não quebre este compromisso. Estou entendendo errado? Alguém está vendo diferente? Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias. Gente, né? Tá mais do que claro. E aí você lembra, no minuto 87, que aconteceu em 87, foi o caso do Cuca. Como não é direcionado a ele? Como não é direcionada a situação? Isso fala, mas não é o cara, a gente não está pedindo a cabeça do cara, é injusto com o cara e tal, não sei o que e tal. Tudo bem, mas você faz isso no minuto 87. Não, tem uma outra coisa, porque quando ele... E quem trouxe tudo isso para o Corinthians? Primeiramente o Duílio, que fez a opção. É bom sempre frisar, a opção é do presidente. E o Cuca? Quem trouxe todo esse contexto para o Corinthians, todo esse capítulo para o Corinthians? Quem inseriu isso no Corinthians? Quem comprou esse barulho? Quem comprou esse barulho? Obrigado, Pedro. Duílio e Cuca. Então, para quem é? Problema. Agora, não sei se o Arthur Elias, se teve uma conversa de bastidores, falou, você como treinador aí do time, você não pode fazer um negócio desse, você não contra o treinador masculino. Eu não sei se teve isso. Não ia complicar. E mesmo que não tenha acontecido, desculpa, Pedro, e mesmo que não tenha acontecido, sabe? Você repensar, não, peraí, não foi bem assim. Gente, tá muito claro o texto, o momento do texto, o contexto do texto e a minutagem em que isso foi postado. E tem uma coisa que eu não entendo, porque o Arthur Elias não ganha nada. Pois é. Posicionamento, porque todo mundo que junta um com um, dá dois, todo mundo que junta Lé com Cresce, sabe que o recado foi pro episódio Cuca, foi sobre a pauta do momento Cuca, todo mundo sabe. Sim, a partir do momento que no dia seguinte ele dá uma entrevista, não tem nada a ver com o Cuca, ele não salvou a pele de dirigente nenhum. De jeito nenhum. 2, ele não tornou o protesto menos importante, a voz das meninas está lá. Perfeito. Que bom, ele só deu problema para ele. Só quem se queima com isso é ele. Ele sai meio que como um cara que teve que recuar aqui por algum motivo. Teve que compor. Ninguém recua assim do dia para outro. Teve que compor. Do dia para outro, ninguém recua assim. Então, assim, é até difícil de entender. É um tom numa entrevista que não ou ajuda em nada. Ajuda a ficar bem com quem? Com o Duílio? Com a diretoria? Sair como um cara que não bancou sua posição? Então, assim, não dá para entender muito bem qual é o ganho, qual é o ganho que ele imaginou que iria ter com essa entrevista. Não, vou falar aqui que não tem com o Cuca, que aí pelo menos eu saio daqui, não fico ali, fico bem... Mas é o que o Bubu falou, né? Por que não desse protesto antes? Né? A gente estava conversando exatamente, por exemplo, o Cuca jogou contra o Corinthians, dirigindo Palmeiras, dirigindo São Paulo. Por que não teve esse protesto? Não tô só falando dentro do contexto que nós estamos falando para as pessoas não tirarem. Porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians hoje. Porque ele está lá e existe uma campanha, existe uma série de coisas que são voltadas para esse tipo de comportamento, a sociedade, aquilo que é o certo, aquilo que é o errado. Né? Então, esse manifesto que nós lemos agora, realmente, de fato, foi em direção ao Cuca e em direção a uma situação que está acontecendo agora. Alguma dúvida? Sim. Alguma dúvida? Nenhuma.